Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, os versículos 3 e 4. Assim está escrito: Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Aqui nós temos uma interrogação: como escapar de tão grande salvação que começou a ser anunciada pelo Senhor? Então, dentro desse texto, vamos falar sobre uma tão grande salvação. Salvar, como nós entendemos e sabemos, é uma obra exclusiva de Deus, única. É a salvação. E esta salvação, conforme nos diz aqui, que não existe nenhuma escapatória com relação à salvação, porque esta salvação não ficou limitada ao tempo, não ficou limitada a pessoas, não ficou limitada dentro de alguns parâmetros. Mas esta salvação, o Senhor Deus, ao realizá-la, ele deu a conhecer a toda a humanidade. Então, por este motivo, não há nenhuma escapatória. Significa dizer que ninguém vai poder apresentar diante do Senhor, no grande dia, um argumento de que ele não sabia, ele não ouviu, ele nunca teve conhecimento com relação a esta tão grande salvação que foi preparada pelo Senhor nosso Deus. Ela está visível e audível a todos os seres humanos da terra. Todos ouvem e ouvirão, os que ainda hão de nascer, a respeito desta grande e poderosa salvação do Senhor nosso Deus. O escritor aos Hebreus sempre traz a lembrança, fatos marcantes da história da humanidade, que não tem como ocultá-los de forma alguma. E a salvação é uma desta obra grande, poderosa, maravilhosa e extensiva da parte de Deus no alcance de toda a humanidade. Então, dentro deste ponto, nós podemos observar a pergunta que não existe nenhuma escapatória com relação à obra de salvação que Deus coloca gratuitamente diante de cada ser humano, para que ele, então, a receba e desfrute de todos os benefícios que acompanham esta salvação. Vale lembrar que a salvação foi planejada por Deus, portanto, a salvação é um plano de Deus para a humanidade. Este plano de Deus foi estabelecido ainda antes da fundação do mundo. Quando nada existia, Deus já tinha em mente o seu propósito desta tão grande salvação. E nós encontramos também que o Senhor Jesus Cristo, ele foi entregue diante de Deus, assumindo a responsabilidade de cumprir esta obra também ainda antes da fundação do mundo. Então nós encontramos aqui que salvação, ela era algo que já existia na eternidade, antes que Deus criasse todas as coisas e trouxesse-as à luz. A obra da salvação e a entrega do Salvador, isto já estava decidido antes da fundação do mundo. No entanto, quando o Senhor Deus veio realizar a sua obra, a obra da criação, quando ele começou, diz-nos a Escritura, no princípio,
um princípio que foi estabelecido por Deus. Nós não conseguimos precisar quando foi este princípio, mas quando nada existia e Deus, pelo poder da sua palavra, trouxe todas as coisas à existência, à luz, fez as separações, fez o céu, a terra, cada coisa que são dos céus e da terra, ele colocou nos seus devidos lugares e formou o homem do pó da terra que ele havia criado, e formou o homem à sua imagem e semelhança. Colocou num lugar belo, lindo, maravilhoso, de plena comunhão e afinidade com Deus. Ali era alegria, bênção, realizações, até o momento em que este homem desobedeceu a Deus e Deus então não pôde mais permiti-lo ficar naquele jardim, o jardim de Deus, que era o jardim do Éden, com todas as suas belezas e glória. No entanto, ao colocar este homem fora do jardim, o Senhor Deus fez a ele uma promessa ligada ao seu plano eterno da salvação antes da fundação do mundo, prometendo que ele haveria de enviar uma semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então ali nós já temos o proto-evangelho na promessa que Deus fez a Adão e Eva de enviar uma semente da mulher. E esta semente da mulher foi se propagando o desenvolver da revelação de Deus e do seu plano até chegar o momento de ele enviar o seu filho Jesus Cristo. E isto aconteceu, diz a Escritura, na plenitude dos tempos, quando todas as coisas estavam organizadas e direcionadas por Deus para receber o seu filho aqui na terra. Foi quando, então, Jesus, que também havia sido entregue antes da fundação do mundo, ele se colocou à disposição, despojou-se da sua glória e no tempo de Deus, na plenitude dos tempos, o tempo de Deus sempre será o tempo kairos e nunca o tempo cronológico. Nós é que vivemos no tempo cronológico, que é contado em dias, semanas, meses e anos, horas, minutos, segundos e por aí vai. O tempo de Deus não se mede desta forma. O tempo de Deus é o kairos, é o tempo da sua presença, quando ele manifesta o seu poder. Então, esta plenitude dos tempos, ela não está no kairos, ela está no tempo da presença de Deus. Então, no tempo de Deus estabelecido por ele, ele enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então, aquela salvação que foi planejada por Deus, ainda antes da fundação do mundo, que o Senhor Jesus se colocou à disposição de executá-la aqui na terra, também foi antes da fundação do mundo, porém ela se deu a conhecer nos últimos tempos, conforme a palavra de Pedro. Nos últimos dias manifestou a nós. Mas isso foi algo antes da fundação do mundo, antes da criação, antes de todas as coisas. Então, esta salvação que foi planejada por Deus e executada por Jesus aqui na terra, na sua vivência, no seu ministério, na sua entrega, na sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Em tudo isso está o plano de Deus realizando-se de maneira completa. E quando Jesus, na cruz, disse ao Pai: Pai, está consumada a obra que me deste a fazer, esta obra que Deus deu ao Filho Jesus para fazer, foi, na verdade, a obra da salvação. Jesus cumpriu, completou-a, consumou. Então, o preço foi pago. O teletestai, nada mais a pagar. Tudo foi realizado completo na presença de Deus. Então, agora, para os nossos dias, a salvação, então, que foi planejada por Deus, executada ou realizada por Jesus,
culminando na cruz do Calvário, com o entregar do seu corpo, o derramar do seu sangue, ela agora, e depois que Jesus a consumou, ela é aplicada na vida humana pelo poder do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo quem aplica em nós a obra da salvação. Quando Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É esta salvação que foi preparada por Deus, executada por Jesus e que agora é aplicada pelo Espírito Santo. Na linguagem bíblica, é uma grande salvação, é uma salvação poderosa, é uma salvação eterna, é uma salvação de Deus para a humanidade. Então, visto que o nosso Deus é o grande Deus, tudo quanto Deus faz é grande. Não poderia ser um grande Deus fazer coisas mínimas. Não, as coisas de Deus são grandes, são obras grandes, poderosas, admiráveis, reconhecidas por todos e em todo o mundo. Portanto, é o grande, poderoso, soberano e eterno Deus. Tudo que procede de Deus é de natureza grande e tem consigo o selo da eternidade. Portanto, a salvação também é uma salvação eterna, oferecida por Deus. Então, salvar significa, vem de uma palavra grega, que é sozo, que significa salvar. Significa também curar, significa libertar, significa restaurar, significa purificar. Então, todos estes princípios estão estabelecidos na salvação. Quando a salvação nos alcança, é para nos salvar. Salvar é livrar, é tirar de uma situação perigosa. Salvar é curar. Tantas vezes, quando as pessoas chegou para Jesus em busca de cura, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Este salvou também significa curar. Então, cura está incluída na salvação. Libertar é tirar de um momento, de um lugar de escravidão. Restaurar é trazer de volta aquilo que se perdeu da imagem e semelhança de Deus. E é também purificar. Uma vez que nós estávamos contaminados, irreconhecíveis e perdidos, a salvação tem o ato de nos purificar, de tirar de nós todas as impurezas que se juntaram à nossa vida por consequência do pecado. Então, o pecado, ele maculou a vida humana, trouxe a ela a condenação, trouxe a ela o poder do pecado e tornou o nosso corpo como sendo o corpo do pecado, que é chamado na Bíblia. No entanto, a salvação, ela é tão poderosa e tão profunda que ela envolve todas estas áreas. Quando a salvação de Deus vem para nós, nós vamos experimentar a libertação da condenação do pecado, vamos experimentar a libertação do poder do pecado e vamos experimentar no futuro a libertação do corpo do pecado. Então, tudo isto serão impactados pela tão grande obra da salvação, que diz-nos aqui: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, e Deus testificando com eles de várias maneiras, como por sinais, por milagres, por várias maravilhas, por dons do Espírito Santo, confirmando esta tão grande e poderosa salvação de Deus para a humanidade. Então, esta salvação, ela é grande, magnífica. Então, nós já falamos que o nosso Deus é grande, que a salvação que ele preparou é grande.
Agora vamos observar o alcance desta tão grande salvação. Por que que ela é grande? Ela é grande, em primeiro lugar, porque ela procede de um Deus grande, do grande Deus. Então, visto que o nosso Deus é grande, tudo o que ele faz é grande. Seguindo, nós vamos observar que a salvação, ela é grande por ser obra de Deus. Então, como eu disse, como Deus é grande, tudo que Deus faz é grande. Então, a salvação também, ela é grande por ser obra de Deus. Mas, dentro do texto, nós encontramos também que esta salvação, ela também é grande, porque o Salvador é grande. Não somente Deus é grande, mas o Salvador, aquele que submeteu-se a cumpri-la, ele é grande. E este Salvador, que é grande, é o Senhor Jesus Cristo. Então ele é grande por ser o Filho de Deus. E na linguagem de Paulo aos Filipenses, por ser Deus, sendo em semelhança de Deus. Então, o Senhor Jesus é Deus. Portanto, como Salvador, um tão grande Salvador. Então, temos um tão grande Deus, um tão grande Salvador, e esta salvação que foi direcionada para a humanidade, ela tem resultados grandes, poderosos, permanentes. Então, os resultados da salvação são grandes, porque ela alcança e inclui grandes pecadores que, ao longo do tempo, enganados e seduzidos por Satanás, passaram a serem gerados e concebidos em pecado e viver em pecado. E, portanto, a salvação é grande por alcançar tão grande números de pecadores. Ela inclui a todos os pecadores. E como a Escritura diz que todos pecaram, não tem nenhuma exceção entre a humanidade na relação de pecadores. Então, quão grandes pecadores são estes, que nenhum sequer escapa deste poder do pecado. Mas quando a salvação se manifesta, os resultados desta salvação são para alcance de todos os pecadores. O próprio apóstolo Paulo disse que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então nós entendemos aí que os resultados são grandes por alcançar a todos os pecadores. Mas encontramos também que o preço para realização desta salvação também foi grande. O próprio apóstolo Pedro deixou registrado o seguinte: não foi com ouro ou com prata que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que se ofereceu a Deus. Quer dizer, o sangue de Jesus é o maior preço, é um grande preço que Deus se dispôs a oferecer em favor da humanidade, e Jesus se colocou na condição de pagar este grande preço e com ele nos comprar para Deus homens e povos de todas as línguas, tribos e nações para servir e adorar a Deus. Então o preço é grande, porque foi este precioso, imaculado e incontaminado sangue de Jesus Cristo como de um cordeiro. Mas encontramos também que a salvação, ela é grande por ser eterna. Visto que Deus é grande e é eterno, a salvação oferecida por Deus, ela também é grande e é eterna. No entanto,
esta eternidade nós temos fundamentado na promessa de que recebemos a salvação e temos junto à salvação a promessa de Deus para a vida eterna. No entanto, atualmente, nós não estamos vivendo a vida eterna. Estamos vivendo a nossa vida física e temporal, que tem os seus limites aqui. Mas já vivemos no desfrutar da salvação que nos foi oferecida por Deus através de Jesus e aplicada em nós pelo poder do Espírito Santo. Hoje podemos dizer com certeza e fé que somos salvos na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. E podemos também afirmar que temos da parte de Deus, através de Jesus, uma promessa que é a vida eterna, ou seja, uma vida que não terá fim. Uma vida que existirá por toda a eternidade. Esta promessa todos os salvos têm da parte de Deus. O apóstolo João deixou registrado. E esta é a promessa que ele nos deu. A vida eterna que está em Jesus Cristo. Então, como a salvação é eterna, o Deus é eterno, o Salvador é eterno, os resultados são eternos, também a nossa vida com Deus, que vamos desfrutar na condição de salvos, ela será eterna. Então, veja quantas riquezas nós encontramos dentro deste texto bíblico. Por isso que diz a Escritura que não haverá nenhuma escapatória. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Não tem como encontrar desculpas para não receber esta tão grande salvação. Ela está acessível a todos nós através do Senhor Jesus Cristo. Então, nós observamos dentro desta meditação uma tão grande salvação que foi planejada por Deus, executada por Jesus e aplicada pelo Espírito Santo. Ela foi executada por Deus antes da fundação do mundo, foi executada por Jesus na plenitude dos tempos e nos nossos dias ela é aplicada em nós pelo poder do Espírito Santo. Como nosso Deus é o grande Deus, todas as suas obras são grandes. Então a salvação é grande por ser uma obra de Deus em favor da humanidade. O Salvador é grande porque é o Filho de Deus. Os resultados da salvação são grandes porque eles alcançam a toda a humanidade. O preço da salvação é grande porque foi o precioso, imaculado e incontaminado sangue de Jesus Cristo. A salvação é grande porque ela é eterna. Ela não está sujeita a tempo e espaço. Então, precisamos ver aqui quão grande é o amor e a misericórdia de Deus em prover a nós tão grande salvação, de que hoje já desfrutamos com alegria a riqueza dos benefícios da salvação em Cristo, que nos conecta a Deus, nos liga a Ele em comunhão, em intimidade espiritual, de que nós recebemos o crescimento espiritual, somos alimentados com a palavra de Deus e vivemos na expectativa desta promessa de vivermos com Ele a eternidade. Isto acontecerá, não vai demorar muito tempo, as palavras de Deus estão registradas e elas haverão de cumprir-se conforme Deus deixou escrito. Então, compete a nós receber com alegria esta tão grande salvação, vivenciá-la nos nossos dias e estarmos com a esperança e a expectativa de que a eternidade
nos reservas coisas gloriosas da parte de Deus. Então vivamos com alegria, com gratidão diante de Deus, desfrutando desta tão grande salvação, deste tão grande Salvador, deste maravilhoso Espírito Santo que operou em nós e que trabalha em nossa vida na obra da salvação. Sigamos adiante, salvos, libertos e seguros pela promessa maravilhosa do Senhor de vivermos com Ele por toda a eternidade. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.